Alô galera, alô pessoal, forte abraço, boa segunda-feira, começando a semana com esse quarteto aqui, o quarteto que lidera o Campeonato Brasileiro, o G4 da competição. Tem a equipe do São Paulo, líder absoluto, o São Paulo, isolado, 47 pontos, tem o Galo Mineiro, segunda colocação com 43, tem o Flamengo com 42 na terceira posição e tem o Grêmio que bateu, que atropelou o Vasco da Gama nesse domingo na Arena por 4-0, e agora é G4, é quarto colocado o Grêmio. Então vamos falar principalmente aqui de São Paulo, de Atlético Mineiro, de Flamengo e também do Grêmio. Lembrando o seguinte, vou mostrar na sequência para você porque, em números, porque o Grêmio realmente assumiu nesse domingo a quarta posição do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que estava algumas rodadas lá embaixo da tabela, foi subindo e agora é o quarto colocado. Antes disso, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no Plantão do Paulinho. Não esqueça também de ativar as notificações e tocar o sininho para receber as novidades do Plantão do Paulinho. E é claro, dá um like ali, dá um like, dá um joinha, dá um like pro Paulinho. Tá bom, pessoal? Roda a vinheta. Nós já vamos analisar as últimas 9 rodadas, que foi justamente o ponto de partida de crescimento do Grêmio, depois da derrota para o Santos na Vila por 2-0, 9 rodadas para o Grêmio subindo na tabela. Isso daqui a pouco. Antes disso, a classificação do Campeonato Brasileiro, que apresenta São Paulo com 47 pontos, São Paulo joga quarta-feira agora, jogo atrasado contra o Botafogo no Morumbi, pode ir a 50, mas no momento tem 47, aí vem o Galo Mineiro com 43, o Flamengo 42, o Grêmio com 40. Esses quatro disputando de forma objetiva o título de campeão brasileiro da temporada, mas coloco ainda mais 4 equipes nesta lista. Coloco o Fluminense com 39, coloco o Inter, Palmeiras e Santos com 38, para mim do Santos, que é o oitavo, até o São Paulo, neste momento brigando pelo título. Na verdade são 9 pontos que separam o São Paulo, que é líder, para o Santos, que é o oitavo colocado. Lembrando que, claro, se o São Paulo vencer agora, na quarta-feira, jogo atrasado contra o Botafogo no Morumbi, vai a 50 pontos e vai abrir 12 de vantagem sobre o Santos, que é o oitavo colocado. Mas para mim, neste momento, são as 8 equipes que brigam diretamente pelo título, principalmente aqui do Grêmio para cima e aqui para baixo, Fluminense, Inter, Palmeiras e Santos também colocando nesse grupo seleto aí de disputantes, de postulantes ao título de campeão brasileiro da temporada. Agora sim, vou trocar a tela aqui e mostrar uma outra classificação, uma classificação a partir da derrota do Grêmio para o Santos. Foi justamente a partir do momento que o Grêmio decolou na competição para chegar agora à quarta posição para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Trocando a tela, portanto. Essa tabela aqui mostra o desempenho das equipes nas últimas 9 rodadas do Brasileiro. Claro, alguns times aqui com 10 jogos, porque o Atlético Mineiro já fez um jogo atrasado que tinha contra a equipe do Atlético Paranaense, tem outras equipes com 8 partidas, enfim, mas de qualquer forma, últimas 9 rodadas. Olha lá quem lidera, olha só. Quem está na ponta lá é o Grêmio com 23 pontos, nos últimos 27 pontos que o Grêmio disputou, nas últimas 9 rodadas do Brasileiro, o Grêmio disputou 27 pontos, conquistou 23. 85% de aproveitamento, tem 7 vitórias, foi o time que mais venceu nessa sequência aqui. O Grêmio, 2 empates, não perdeu, o exemplo do São Paulo também. Lembrando que o Grêmio, portanto, decolou a partir da derrota contra o Santos. Perdeu para o Santos na Vila por 2-0, de lá para cá não perdeu mais. Foram 9 jogos na sequência no Brasileiro, com 7 vitórias e 2 empates, portanto, o Grêmio na frente. Aí na sequência vem o São Paulo com 21. São Paulo em 9 jogos, a exemplo do Grêmio. Na quarta-feira agora, o São Paulo faz jogo atrasado contra o Botafogo do primeiro turno ainda, na quarta-feira. Se vencer, vai a 24, ultrapassa o Grêmio nessa sequência de 9 rodadas. A questão é que, com o jogo atrasado diante do Botafogo, o São Paulo terá feito 10 partidas contra 9 do Grêmio. Então o aproveitamento do Grêmio, ainda mesmo que o São Paulo vença a partir da quarta-feira, vai ser superior ao do São Paulo. Nesse momento, 85% de aproveitamento para o Grêmio nestas últimas 9 rodadas, 77% para a equipe do São Paulo. Por isso, esses números aqui mostram o porquê de o Grêmio ter decolado na competição, porque o Grêmio ter chegado agora ao final da 24ª rodada no G4, na quarta posição do Brasileiro. Na sequência, nessas últimas 9 rodadas, o Palmeiras e o Bragantino somaram 16 pontos. Olha o Bragantino subindo aqui, escapando do rebaixamento do Bragantino, hein? 16 pontos nas últimas 9 rodadas. Com 15 pontos, Fluminense, Flamengo e também a equipe do Corinthians. A pessoa vai dizer assim, tá, Paulinho, mas o campeonato é feito de 38 rodadas, por que separou apenas 9? Separei essas 9 últimas agora para mostrar o crescimento do Grêmio. Foi aqui está o crescimento do Grêmio na tabela. Por isso que o Grêmio é G4. Por isso que eu estou mostrando aqui as últimas 9 rodadas. O Galo Mineiro, que por muito tempo foi líder,
Agora é o vice-líder, foi ultrapassado pelo São Paulo, 47 pontos tem o São Paulo, 43 tem o Galo. Aqui se explica também por que o Galo perdeu para o São Paulo a primeira posição, porque nessas últimas 9, no caso 10, aqui para o Galo foram 10, porque o Galo fez jogo atrasado contra o Atlético Paranaense ainda. Nos últimos 10 jogos, pessoal, o Galo somou apenas 13 pontos em 30, o que dá 43% apenas de aproveitamento do Galo nas últimas 10 rodadas, ou últimos 10 jogos no Brasil, por isso que o Galo acabou caindo. O Inter, que em 10 rodadas foi líder, em outras 8 rodadas o Inter foi segundo colocado do Brasileiro, fechou pela primeira vez agora na 24ª rodada, uma rodada na 6ª posição, jamais o Inter nesse Brasileiro tinha sido 6º colocado, foi primeiro, foi segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, mas jamais tinha sido 6º, terminou em 6º. A campanha nas últimas 9 rodadas demonstra e mostra também por que aconteceu a queda do Inter aí. Ó. O Inter é 6º colocado porque somou apenas 10 pontos nos últimos 27 que disputou. O Inter fez apenas 37% de aproveitamento nas últimas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. E a turma de baixo aqui não muda, né, pessoal? Goiás lá embaixo, Vasco da Gama, Sport Recife, Botafogo, turma que está brigando realmente pelo rebaixamento na tabela geral do campeonato. Também nessas últimas rodadas aqui o pessoal não foi bem. Então isso mostra, esse gráfico mostra, essa tabela mostra o porquê do crescimento do Grêmio nessas últimas 9 rodadas e por que o Grêmio chegou à 4ª posição. Deixa eu trocar a tela de novo aqui para mostrar quais são os jogos que cada equipe vai ter, esses 8 times que disputam o Brasileirão, desde o São Paulo até o Santos, essas 8 equipes, quais são os jogos que esses times vão ter até o final deste ano, até o dia 30 de dezembro. Mudando a tela, portanto, para mostrar para você quais são os jogos destas 8 equipes. Vamos lá. Deixa eu começar pelo São Paulo, que é o líder, que ao contrário das outras equipes, vai disputar 4 jogos até o final desse ano contra 3 dos demais times. Então o São Paulo tem jogo atrasado agora quarta-feira no Morumbi contra o Botafogo, depois enfrenta o Corinthians no Itaquerão, duelo paulista no fim de semana, depois tem o jogo contra o Galo no Morumbi e na última rodada do ano, né, de 2020, não do brasileiro, mas de 2020, enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Galo Mineiro, o São Paulo tem 47 pontos, o Galo tem 43 no segundo. O Galo enfrenta agora em Curitiba o Atlético Paranaense, depois joga contra o São Paulo no Morumbi e depois recebe o Curitiba na última rodada da temporada no ano de 2020, recebe lá em BH o Curitiba. O Flamengo, que tem 42, joga agora contra a equipe do Santos no Maracanã, depois recebe também no Maracanã o Bahia e sai para jogar contra o Fortaleza na capital cearense. O Grêmio tem 40, é o 4º colocado. O Grêmio tem agora o Goiás fora de casa no próximo sábado. Na outra rodada visita o Sport no Recife e encerra o ano de 2020 jogando em casa na Arena contra o Atlético Goianiense. Uma boa sequência para o Grêmio aqui nos 3 jogos que faltam para terminar 2020. Fluminense é o 5º colocado, tem 39 pontos na tabela. Tem um clássico agora em São Januário contra o Vasco da Gama na próxima rodada. Depois joga contra o Atlético em Goiânia e recebe na última rodada o São Paulo, líder São Paulo, lá no Maracanã, última rodada deste ano 2020. O Inter com 38, ocupando a 6ª posição. O Inter tem agora 2 jogos em casa, contra Botafogo e Palmeiras, e depois sai para jogar contra o Bahia, do Mano Menezes, lá em Salvador. Palmeiras tem 38, ocupa a 7ª posição. Recebe o Bahia agora em São Paulo, depois vem jogar em Porto Alegre contra o Internacional e na última rodada joga em São Paulo, capital, em sua casa, portanto, contra o Bragantino. Finalmente o Santos, que também tem 38 pontos, joga agora contra o Flamengo no Maracanã na próxima rodada. Depois enfrenta o Vasco também no Rio, só que em São Januário. E na última rodada do ano, o Santos recebe na Vila a equipe do Ceará. São os jogos, portanto, que essas 8 equipes que disputam diretamente o título de campeão brasileiro têm até o final de 2020. Não esqueça, hein? Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para você receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Dá um joinha, ó, dá um joinha, dá um like pro Paulinho, joinha pro Paulinho. E claro, não se esqueça também de se inscrever no canal do Paulinho, no Plantão do Paulinho. Tá certo, pessoal? Forte abraço e até mais. Fui!